Boa tarde a todos. Obrigado, Ana, obrigado, Gisele, pelo convite para participando desse simpósio. Eu acho bem importante o tema que está sendo tratado e vai ser tratado ao longo da semana. Eu vou fazer aqui uma apresentação meio lida, meio memorial. Eu chamei a minha apresentação de Arquivos, uma memória tripartida. Memória e amnésia. O binômio perfeito sempre presente nas discussões sobre formação de acervos. Aqui, no caso, a gente está falando de formação de acervos de mídia arte, né? Mas a minha abordagem era com relação ao arquivo de um ponto de vista conceitual, mais filosófico. Mesmo porque, nesse simpósio, há vários luminares que vão entrar em detalhes sobre acervos e formação de acervos de mídia arte, né? Você tem aqui, vocês vão ouvir falar sobre os trabalhos desenvolvidos no MEIAC, o próprio o novo arquivo do Ars Eletrônica, o Nächtprenung, da Monika Fleischmann, do Wolfgang Strauss. Eu não sei se eles não, acho que eles não estão aqui ainda, mas eles virão. Enfim, tem o IBIM, o Rhizome, tem várias iniciativas de preservação de arte mídia, né? Ou mídia, arte em mídias. O próprio Domenico Quaranta, que também vai estar falando aqui, também não sei se ele está aqui, se chegou ainda, acho que ele vai falar na quinta-feira, se não me engano. O próprio Quaranta diz que documentar é preservar, né? Então, a questão da preservação está intimamente associada com a documentação. Essa é uma discussão bem pertinente nos dias de hoje, né? É bem pertinente levantar questões sobre a resistência de historiadores de arte tradicionais com relação à digitalização. E, do outro lado, né, essa febre do arquivamento, né, que o Stocker mencionou um pouco, essa ânsia de guardar tudo o que é produzido. A febre do arquivamento, essa é uma expressão interessante de Derrida. Por que, então, não investir em metodologias não ortodoxas, né? Como, por exemplo, a arqueologia de mídias, que é uma das tendências que está pegando fogo, aí, principalmente na Alemanha, e a narração de história de sistemas, ao invés de se valer das velhas, tradicionais técnicas de preservação, ou mesmo a transposição das metodologias dos historiadores de arte tradicional para o campo da mídia arte, né? Para que fazer isso? Por que não investir em novas metodologias? Aqui também eu queria fazer uma breve lembrança do projeto do Oliver Grau, que não está aqui, né? O Oliver não veio, mas é dele uma iniciativa de internacionalizar esses arquivos, né? Pegar essas iniciativas que estão isoladas e transformar em um projeto internacional, né? Como, por exemplo, nos moldes do EuroVO, né? No Virtual Observatory, que é um repositório ligado à ciência de astronomia, onde existem um banco de dados com uma linguagem única, né, uma semântica única, e com uma política de metadados única, onde todos os astrônomos de qualquer parte do mundo podem arquivar fotos, enfim, qualquer tipo de informação nesse repositório. O sonho do Oliver Grau é fazer a mesma coisa
com a produção de mídia arte, né? Então, aqui está... deixa eu ver se eu consigo entrar no disclaimer. Não sei se eu vou conseguir entrar aqui. Acho que o Alt Tab não está funcionando. Vou dar um ESC. Só para vocês terem uma ideia, esse aqui é o disclaimer, né? É o Oliver Grauch conclamando vamos dizer assim, o sistema de arte ligado à arte tecnológica, ou mídia arte, seja lá o que for, para investir num repositório internacional. Então, para você pegar o Netspannung, o Rhizome, o iBeans, e fazer com que todos esses repositórios tenham uma mesma semântica, né? Tenham uma mesma política de metadados. Então, fica aí, só de curiosidade, porque eu não vou entrar muito em detalhes, seria muito mais bacana o próprio Oliver Grauch tá discorrendo sobre essa declaração. Vocês podem, no final, eu vou colocar meu e-mail, meu endereço de e-mail, vocês podem me escrever perguntando qual é esse link, como era mesmo o link para essa página que você mostrou, ou alguma expressão, ou algum conceito, eu respondo com o maior prazer. Por falar nessa confusão de repositórios, né, é muito interessante o trabalho da Nina Weinhardt, que defendeu uma tese no programa Media Art Stories, lá em Krems, na Áustria, onde ela fez um trabalho muito interessante, muito profundo, sobre a confusão, vamos dizer assim, a Babel desses repositórios de mídia arte. Cada um tem uma tecnologia, cada um fala uma linguagem, eles não se conversam, né? Então, semanticamente, eles não se entendem. Então, é muito interessante esse trabalho da Nina Weinhardt. Antes de analisar as estratégias de arquivamento e preservação de obras de mídia arte, é preciso perguntar qual o motivo intrínseco de arquivá-las. Para que a mídia arte seja redimida por historiadores de arte do futuro, não me parece uma justificativa justa. Antes de tudo, talvez seja útil revisitar algumas considerações levantadas por Derrida, como, por exemplo, o entendimento de que a estrutura técnica do arquivamento determina o próprio conteúdo do arquivo, tanto em sua atualidade como em sua relação com o futuro. Por exemplo, para Derrida, se Freud tivesse usado um sistema de e-mail em sua correspondência, ao invés das cartas escritas à mão, a estrutura de seu pensamento teria sido certamente outra. Então, por exemplo, ao invés de Freud falar de ego, superego, id, talvez ele ia falar de ego, superego, id e IP. Certo? Seria mais uma sigla para o Freud. Seria o endereço de um avatar, por exemplo, ou de uma identidade virtual, que muita gente tem hoje. Aliás, é incrível como nós nos tornamos... Quer dizer, pessoas calmas e simples se tornam verdadeiros gladiadores na internet, né? É a personalidade virtual. Então, seria o quarto item do Freud. Deixa eu sair aqui da declaração do Oliver Grauch. Estou sentindo falta do Oliver Grauch nesse simpósio, mas não sei se ele tinha agenda para vir. Deixa eu entrar aqui na tela cheia. Perdoem as digressões, eu sou uma pessoa altamente digressiva, mas eu vou me ater ao horário, prometo para a Ana e para a Gisele, prometo me ater aos meus 30 minutos. Então, vamos lá, vamos agora começar, propriamente dita a apresentação. Eu dividi a fala em 3 aspectos, por isso memória tripartida, né? Então,
Elas três são o arquivo observado, o arquivo lembrado e o arquivo imaginado, né? Então, vocês podem ver como há uma sutil diferença entre o arquivo observado, o arquivo lembrado e o arquivo imaginado. A gente vai começar agora com o arquivo lembrado. A primeira maneira de resolver o problema que nós estamos tratando aqui vai contra a intuição. Isto é, ao invés de delegar a nobre tarefa do arquivamento aos poderes do materialismo, plataformas, mídias e suportes de armazenamento, recorre-se às velhas e boas técnicas da narrativa histórica para a preservação da memória cultural e técnica. Há um modo de escrita e documentação que tem funcionado há séculos. Especificações, teorias dos gráficos e outros métodos cronológicos, como aqueles desenvolvidos pela escola de análise. Em termos geral, o lembrar e o recordar dependem, antes de tudo, de um tempo macro, histórico e teleológico, sequencial, para depois ser cristalizado em uma memória terciária. Ou seja, é necessário antes a narrativa histórica, antes da terceirização da memória. Como a gente fala hoje, a gente brinca muito hoje que a gente terceiriza a memória para o Google. Uma das alternativas ao método da narrativa linear é desenvolver uma avaliação crítica dos conceitos estabelecidos de arquivo, mídia e temporalidade. Exatamente da mesma maneira que o pesquisador de mídia alemão Siegfried Zielinski, que, aliás, o Zielinski teve aqui no simpósio A Vida Secreta dos Objetos. Aqui em São Paulo, não, ele teve no Rio. É um pesquisador alemão bastante interessante. O Zielinski propõe um projeto internacional de pesquisa chamado Variantologia. Ele é um cara muito ligado ao que eu estou chamando de memória, da memória lembrada, o arquivo lembrado. Para o Zielinski, por exemplo, eu trouxe aqui um exemplo que, pelo menos na minha timeline do Twitter, ficou bastante patente na semana passada, né? Que é um programa que apareceu na Radiolab, sobre um pesquisador americano que descobriu a primeira foto adulterada do mundo, né? Vamos dizer assim, a primeira ideia de imagem photoshopada, né? 1855. É uma foto de um fotógrafo inglês chamado Roger Fenton, e essa é uma foto tirada perto da fronte principal da Guerra da Crimeia, aquela guerra entre a Rússia e uma aliança entre Inglaterra e França e o Reino da Sardenha, importantíssimo Reino da Sardenha. Essa foto, parece para esse pesquisador americano, foi a primeira foto adulterada, né? Vocês podem notar, é sutil a diferença. Então, eu fiz uma marcação aqui, né? Vocês podem perceber. A foto de cima é diferente da foto de baixo. A foto de cima tem você tem balas de canhão na estrada. Na foto de baixo não tem balas de canhão. Segundo esse pesquisador americano, essas balas foram colocadas, né, foram inseridas nessa estrada para que o fotógrafo passasse a sensação de que ele estava perto do fronte, né, que ele era um cara corajoso, estava perto do fronte. Então, ele sutilmente colocou essas balas de canhão na estrada e tirou a foto. Fez um staging, né? Fez uma encenação. Por que eu estou mostrando isso? Porque, para o Zielinski, isso que ele chama de variantologia, né? Para o Zielinski, não há uma evolução, nem um aperfeiçoamento de uma determinada mídia, né? Que ele chama de ilusão teleológica.
O que há é uma variação sobre o mesmo tema ao longo dos tempos. Então, é lógico que aqui não há uma manipulação da imagem em si, há uma reencenação. Mas a ideia da manipulação da imagem está aí, né? 1855. Hoje, a gente sabe que é muito normal e muito tolerado a manipulação de imagens, né? Principalmente nas fotos de mulheres peladas, para Playboy, etc. Elas são adulteradas e isso é tolerado hoje em dia. Além disso, se a noção de mídia é altamente contestável por sua variabilidade e metastabilidade, logo a ideia de arquivo deveria também ser variável e metaestável. Nesse sentido, considerando que o arquivo é uma espécie de mídia, por que então não aplicar métodos da escola de análise ou mesmo formas esquecidas de gramatização da percepção no arquivamento de trabalhos de mídia-arte? E radicalizando mesmo, por que não se valer da ancestral técnica dos griots, contadores de histórias da África Ocidental, para categorizar, por exemplo, as relações entre peças realizadas em impressão lenticular e as novas impressões holográficas em 3D. Porque as impressões lenticulares é aquela famosa impressão rajada, né, que você vê uma foto, você vira ela de um ângulo determinado, você vê outra foto. Então, é por causa daquela impressão rajada. Hoje já tem as impressões holográficas em 3D. Né? Então, por que, ao invés de criar uma semântica para documentar isso, por que não contar histórias? Né? Acho que a Annette falou alguma coisa sobre oralidade, na transmissão oral dessa informação. Aqui eu poderia falar, aliás, eu poderia ter colocado uma imagem da Dona Benta contando histórias para os seus netos, mas parece que o Monteiro Lobato não está muito em alta hoje. Né? Então, eu resolvi colocar uma imagem dos griots. O único problema de aplicar tradicionais técnicas de narrativa histórica no processo de arquivamento de obras de arte em mídias é o excesso de imaginação durante o preenchimento de brechas dinâmicas e temporais existentes entre um arquivo e outro. Bom, então vamos partir para outro tipo de memória, que é a memória do arquivo observado. E a cultura material? Mídias técnicas, mídias digitais e analógicas. Arqueólogos de mídias com tendências neomaterialistas estão cônscios de que, em se tratando de memória digital, é necessário considerar uma ontologia da contagem algorítmica, uma ontologia da computação digital ou analógica. Né? Essa nova abordagem que eu estou falando agora é uma abordagem mais técnica, mais material. Né? Então, por exemplo, as bibliotecas, né, que foi mencionado aqui, as reservas técnicas, cederiam lugar para departamentos de ciência forense, né, do tipo CSI. Então, aqui nós estamos realmente tratando de uma materialidade do arquivamento. Ao invés das narrativas, conta-se a história por meio de uma operacionalização efetiva. Ao invés da gramatização da memória, mais afeita ao registro gestual, oral e principalmente escrito, entra em cena uma espécie de diagramatização da memória, uma formalização dos registros, agora transformados em uma notação matemática. Então, quer dizer, você pode partir para um tipo de arquivamento baseado em diagramas, por exemplo. Aqui eu coloquei um diagrama do Stanford Beer, um ciberneticista famoso da década de 70, onde aqui ele resumiu, ele fez uma tese do sistema total, por meio de um diagrama. Esse tipo de estilo de arquivamento tem origem na academia alemã, principalmente nos trabalhos de Friedrich Kittler e de um de seus discípulos, Wolfgang Ernst. Para o Ernst,
a arqueologia de mídias é uma atividade dos processos comunicacionais, uma prática mais preocupada com o aspecto não discursivo e não narrativo dos arquivos. Isto é, estuda o processamento de sinais e não a semiótica embutida neles. Portanto, nada que seja relacionado aos estudos culturais. Essa coisa de narração histórica não é do time do Ernest. Ele quer saber como que as máquinas conversam. Ele não quer saber como que os historiadores interpretam a história em forma de arquivos. Não é a memória cultural que está em jogo, mas a alocação de memória em processos maquínicos e computacionais. Uma operação que envolve políticas de segurança de informação e filtragem de dados. Deve-se, antes de tudo, segundo Ernest, renderizar a camada computacional matemática antes mesmo de renderizar as imagens, sons e textos vinculados a ela. Já que estamos lidando com um tipo de arquivo em forma de fluxos e processos, ao invés de localização e fichários. Talvez essa abordagem do tempo computacional seja tão ou mais política do que a abordagem da narrativa do tempo histórico. Um tempo sequencial e teleológico por natureza. O objetivo dessa caça ao tesouro, nesse formato de arqueologia de mídias, é encontrar momentos de desvios e irrupção de novos paradigmas técnicos, que, por motivos continentes, se tornaram verdadeiros monumentos. Então, para esses caras, né, o Kittler, o Ernest, um osciloscópio tem um valor de monumento, muito mais do que um registro escrito sobre aquele osciloscópio. Um osciloscópio usado na Segunda Guerra, por exemplo. Né? Por isso que o Ernest se interessa muito pelo trabalho de um grupo, de um grupo artístico, chamado Micro Research, né? Capitaneado pelo Martin Rose. É um grupo muito ligado a formas materiais de expressão artística, né, dentro do campo da mídia arte. Esse é um trabalho chamado Island 2, que nada mais, nada menos é uma zona autônoma dentro da memória de um computador. Nada mais, nada menos. Esse é o trabalho dos caras. Island 2. Então, essa forma que eu estou chamando aqui de arquivo observado está ligado muito a essa escola materialista. Não. Ok. Então, ainda tem um tempinho, segundo o meu relógio. Vamos partir para a terceira e última abordagem, que é o tempo imaginado. O tempo imaginado, o arquivo imaginado. Eu também não estou querendo anular com essa proposta as duas alternativas anteriores. Eu só estou propondo uma terceira via. Né? Mas, para isso, eu preciso contar uma história, se vocês me permitem. E a história é o curioso caso de Oskar Glitschik, um obscuro artista alemão de arte em mídias. O mistério sempre cercou a vida desse artista, nascido supostamente em 1960. Até mesmo porque, embora tendo uma copiosa produção, é bastante difícil observá-la ou apreciá-la, seja virtual ou materialmente. Na verdade, as famosas imagens distorcidas produzidas por Glitschik possivelmente apontam para a origem da estetização dos erros digitais e falhas analógicas no campo da arte em mídias, tanto por meio da corrupção de um algoritmo, como por meio de uma manipulação física de dispositivos eletrônicos. Erros que resultam no surgimento de obras de arte falhadas, hoje comumente conhecidas e categorizadas como glitch art. Entretanto, as imagens produzidas por Glitschik foram aparentemente erradicadas de todo e qualquer arquivo. Sobrou uma única imagem, que é uma imagem de seu rosto. Uma imagem ironicamente adulterada por um glitch. Aliás, os historiadores associam o gênero glitch art ao Oskar Glitch, por causa do nome dele. Né? Talvez os trabalhos de Glitschik
não sejam os melhores exemplos de obras de glitch art, já que simplesmente não podemos ter certeza onde estão arquivadas ou mesmo quem exatamente as produziu. O que sabemos, em primeiro lugar, é a história oficial do governo alemão, a de que um artista de mídia chamado Glitschig foi considerado, na Alemanha dos anos 90, um impostor dentro do universo da mídia arte. E segundo, que uma coleção de trabalhos de Glitschig nunca teria sido indexada nos famosos arquivos de Tony Scott, um matemático e artista de Cambridge conhecido por documentar detalhadamente essa forma de arte. Opondo-se a essa versão ao testemunho contrário dos parentes de Oscar Glitschig, o que sugere uma ação do próprio governo alemão na ofuscação de sua obra. Ao cabo e ao final, esse é um notório caso de metafalha, ou mesmo um exemplo de um abismo que ronda as iniciativas de arquivamento de obras de mídia arte. Bom, como eu não sou muito sacana, agora eu vou fazer a revelação dessa história. O que acabou de ser narrado é uma espécie de mini-conto baseado no trabalho do crítico e poeta Little Shaw, que criou um curioso fake memoirs sobre um personagem suíço chamado Ernest Moiré, que supostamente teria sido responsável pelo efeito Moiré, um padrão de interferência criado quando duas grades sobrepostas apresentam um movimento relativo. Moral da história, alternativa. A produção coletiva de informação, aliás, antes de entrar nesse parágrafo, queria mostrar aqui a foto que o Little Shaw colocou no livro dele, uma foto supostamente de Ernest Moiré em sua tenra infância, mas uma foto com um efeito, o efeito Moiré sobre o rosto. E não só o rosto, a mãozinha também da criança tem um efeito Moiré. A revelação, eu já disse para vocês, as duas histórias são fake memoirs, porque eu estou aqui falando de arquivos imaginados. E a moral dessa história é que a produção coletiva de informação gera jogos de invenção, nas palavras do Pierre Levy, né? Isso é, a documentação digital e imaginação podem ser intercambiáveis. Não é mais possível usar arquivos digitais como fontes fidedignas. Melhor investir em bons contadores de histórias do que um sistema de arquivamento robusto. Mesmo porque a própria mídia é metaestável. Já os contadores de histórias podem legar os conteúdos de forma oral, né? Da mesma maneira, por exemplo, que aqueles personagens do Fahrenheit 451, que aquela obra do Ray Bradbury, transformado em filme também, tinha uma parte dessa história em que refugiados memorizavam livros inteiros, né? E assim passavam, já que os livros eram proibidos, eram queimados pelos bombeiros, as pessoas que queriam preservar essa memória eram obrigadas a decorar livros inteiros e assim passar para as outras gerações, né? Enfim, conclusão de toda essa história. Estou terminando. O que podemos esperar da teoria do arquivo nos dias de hoje, além da digitalização e arquiteturas de bancos de dados? O primeiro passo para se inaugurar um novo pensamento acerca dos arquivos digitais é, portanto, negar o valor de significante mestre das mídias digitais e computacionais, promovendo, por exemplo, um retorno ao analógico ou mesmo considerar opções de computação não convencional, indo para um caminho não digital, né? Já prevendo um problema no futuro próximo, com relação não só ao arquivamento, nesses incríveis data centers que o Stocker mostrou. Isso, se você tem uma tempestade eletromagnética qualquer, você interrompe esses arquivos. Então, o grande desafio do futuro não está mais no poder de processamento e arquivamento, né, storage. Pode-se também incluir nessa proposta uma pitada de tempo profundo, né, noção lançada pelo Zielinski,
uma maneira de reinterpretar o novo no velho e o velho no novo, né? Então, por exemplo, o que Zelinsky queria falar com o tempo profundo? O Mnemosyne Atlas, do A.B. Warburg. O A.B. Warburg era um historiador de arte que ganhou uma fortuna, uma herança, e resolveu construir uma enorme biblioteca de arte. E ele gostava de fazer brincadeiras, logicamente eram brincadeiras que tinham uma lógica para ele, que eram colocar imagens, né, gravuras de diferentes épocas e formar um todo coerente para ele, né? Então, qual a diferença do Mnemosyne Atlas com um Tumblr hoje em dia, né? O tempo profundo é isso, é você encontrar ligações sincrônicas, né, não diacrônicas, de ideias ou noções que estavam presentes em épocas passadas e que hoje se manifestam de uma maneira mais eficiente. Nesse sentido, uma nova estrutura mental, não ligada à história da arte propriamente dita, poderia realizar conexões entre a microtemporalidade computacional e as narrativas macrohistóricas, ou seja, entre o cálculo e a imaginação. Aqui é meu endereço, e qualquer coisa eu estou à disposição. Obrigado.